Boa tarde a todas e a todos. Eu sou a professora Cris Miller, eu faço parte da equipe pedagógica da Secretaria de Estado de Educação do Paraná, na disciplina de arte. Hoje eu estou na função, vou falar para vocês aqui na função de redatora. Então, temos duas pessoas que vão falar nessa função, que sou eu representando a SED e a Laura representando a Undime. A professora Laura Santana Cava, de Londrina, ela está online conosco, que também é redatora do referencial pela Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná. Então, hoje nós vamos conversar sobre a BNCC e sobre o referencial curricular do Paraná, princípios, direitos e orientações. Bom, sobre a base, todos nós já sabemos que é um documento normativo. Uma vez sendo norma, ela precisa ser cumprida, né? Não pode ser alterada. Não pode ser alterada. Então, o que nós estamos fazendo aqui, vocês vão me perguntar, né? Bem, no Paraná, nós estamos elaborando um documento de forma colaborativa, como eu havia falado antes para vocês. Como assim de forma colaborativa? Por exemplo, é a SED, mais a Undime, mais professores da rede estadual e professores da rede municipal, um professor de cada área, né? Um de artes visuais, um de dança, um de música, um de teatro. E depois nós temos mais pessoas também, são pessoas das IES, são pessoas que vão fazer o papel de leitor crítico, né? Então, tem participação de muitas pessoas, na verdade. Ok? Passando aqui, a gente fala sobre a construção curricular colaborativa. O nosso componente curricular é a arte, né? Já falei para vocês que a equipe de redatores é um representante do CONSED, que sou eu pela SED, e um representante da Undime, tá? Os colaboradores também eu já havia citado para vocês, que são docentes de universidades públicas e privadas, dos anos iniciais, da rede municipal, técnicos pedagógicos do Departamento de Educação Básica e demais professores da rede estadual e mais a leitora crítica, certo? E hoje nós sabemos que a nossa consulta pública já está liberada, então vocês podem entrar para fazer as colaborações de vocês, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se vocês pensarem assim, como que foi organizado o componente arte? Bom, aqui sou eu e a Laura, né? Aqui. Como que foi organizado o componente curricular arte? Nós organizamos do 1º ao 9º ano. Primeiro ano com todas as áreas, artes visuais, dança, música e teatro, e artes integradas, que é uma quinta parte que foi colocada lá na base. E no documento original da base, vocês vão perceber, se vocês baixarem lá no portal, que ele não estava seriado, não estava a divisão feita por ano. Ela estava feita apenas por componente curricular, por exemplo, arte, daí tinha lá os direitos, né? Dança, música e teatro. O que nós fizemos? Nós dividimos por ano, de acordo com o grau de complexidade correspondente a cada ano, né? Nós adequamos, na verdade, os conhecimentos, certo? Temos que passar para o outro. Agora, vocês ficam com a Laura. Olá, professor. Olá, professora. Eu sou a professora Laura, né? E eu vou apresentar a você o componente curricular arte nesse documento preliminar da base. Mas antes, eu gostaria de ressaltar a importância desse momento, que você participe da consultoria pública, é importante porque nós fizemos com muito empenho, com muita seriedade, o nosso papel até aqui. Então, é importante que você também contribua participando.
Bom, eu inicio a minha fala pensando na arte de uma forma geral. Se nós formos pensar na arte, na história da humanidade, a arte, ela desconhece fronteiras, etnias, credos, ela esteve e está presente em toda a história da humanidade, desde a pré-história até a contemporaneidade, ela esteve presente. A arte, ela é uma necessidade humana. O homem observa, percebe, compreende a realidade e ele tem uma necessidade de representar essa realidade. E ao representar essa realidade, ele se percebe como ser social. E na educação, e na escola, que contribuição no ensino? É importante ensinar arte? A arte ela é importante, primeiro, por que a gente ensina arte? Primeiro, porque consta em lei. Sendo assim, é um direito do estudante ter aulas de arte. Mas não só porque consta em lei que é importante. A arte é importante porque ela nos humaniza, assim como a educação. A arte, com as suas especificidades, ela propicia que o professor compreenda o aluno na sua integralidade. Ou seja, ela não é só o aspecto cognitivo, o aspecto afetivo, estético, ético, é o aluno, é o sujeito na sua integralidade. E a arte, ela possibilita também que o estudante ele tenha um conhecimento de si e de mundo mais aguçado. Ao estudar arte, o estudante, ele se apropria, ele tem a possibilidade, né, de se apropriar de conhecimentos artísticos, de conhecimentos estéticos, de conhecimentos contextualizados. Quando ele está ali no seu processo de investigação, que ele está pesquisando materiais, que ele está fazendo pesquisas no aspecto teórico, que ele está acertando, está errando, ele está levantando hipóteses. Então, todo aquele processo dele de criação, ele tem uma possibilidade muito grande de se apropriar dos seus conhecimentos artísticos, porque ele está ali fazendo arte, né? E também de desenvolver uma poética pessoal. Porque esse processo investigativo, esse processo de criação, que ele desenvolve uma poética pessoal. Quando ele está fruindo, ou seja, ele está apreciando obras de arte diversas, ele está apreciando manifestações artísticas diversas, espetáculos de dança, de música, de teatro, indo a esses locais culturais, mas se não for possível, o professor trazendo para o contexto escolar, ele tem a possibilidade de se apropriar do seu conhecimento estético. Esse conhecimento estético, esse olhar estético, essa experiência estética, ela é subjetiva, ela não é mensurável, ela é carregada de significado. Então, é importante esse olhar estético do aluno. E quando o professor, na sua aula, ele contextualiza, ele diz, tal obra, artes visuais, tal obra foi realizada por tal artista em tal momento, fala do contexto, ou ele contextualiza os materiais, a argila encontrada em tal região, temos tantos tipos de argila branca, ou eles partem de um contexto do aluno, ele possibilita que esse aluno se aproprie do seu conhecimento contextualizado. Então, sem contar que a arte possibilita o desenvolvimento da criatividade, da inventividade, do processo da poética pessoal que eu falei, da flexibilidade, da sensibilidade, da expressão gestual, da percepção auditiva. Quando eu falo em arte, eu estou falando em artes visuais, em dança, em música e teatro. Bom, uma coisa que nós, redatores, de todos os componentes curriculares e áreas do conhecimento, nos preocupamos, que é uma preocupação, assim, eu acho muito importante que vem na base, é com relação à transição. O que seria essa transição? É a passagem do aluno, da criança, da educação infantil para o ensino fundamental e do ensino fundamental para o ensino médio. Então, sempre houve vários artigos, pesquisas nesse campo, criticando essa passagem, porque há uma cisão.
Quando a criança vem lá da educação infantil e ela entra no fundamental, há uma cisão na forma de aprender, na forma de ver o estudante. Então, nós, redatores, nós tivemos o cuidado para que não houvesse essa cisão, que nessa transição da educação infantil para os anos iniciais, isso acontecesse de uma forma muito natural. Então, no componente curricular de arte, como isso acontece? A criança, lá na educação infantil, o lúdico é muito presente. Ela brinca, ela aprende brincando, o lúdico é muito presente, né? E no primeiro ano do ensino fundamental, no primeiro ano não, o componente curricular arte, ele tem esse aspecto lúdico. Então, a criança, ao modelar, a fazer um trabalho de pintura, ao imitar um movimento de um animal, lá no teatro, ou a criar um movimento expressivo na dança, ou perceber sons que ele pode retirar do corpo, outras coisas, isso para ele é lúdico. Então, esse aspecto lúdico é uma especificidade que o componente curricular arte já traz em si. Então, para a arte é muito tranquila essa transição, porque essa ludicidade está muito presente no componente. Uma outra questão é que na educação infantil, as experimentações, as experiências também são muito presentes. A arte vai continuar essa experimentação, essas experiências, essa diversidade de suportes, de materiais, de instrumentos. Um outro aspecto também é que na educação infantil é trabalhado a identidade, quem eu sou, qual é o meu nome, quem escolheu o meu nome. E no componente curricular arte no primeiro ano, isso também será trabalhado propondo autorretrato, apresentando o conceito de autorretrato, de retrato, falando sobre. Bom, agora eu vou convidar você para ir comigo para a tela para a gente ver um slide, para a gente entender melhor como que o componente curricular arte se apresenta na Base Nacional Comum Curricular. Bom, o componente arte, ele vem dentro da área de linguagens. A área de linguagens traz 4 componentes, conforme vocês veem aqui na tela. A arte, a educação física, a língua estrangeira e a língua portuguesa. Dentro da arte, a arte ela tem 4 linguagens, que são as artes visuais, a dança, a música e o teatro. Quando nós falamos de artes visuais, nós estamos nos referindo a desenho, a pintura, a colagem, a escultura, a construções com sucata, ao cinema, a fotografia, a arte computacional, a animação, todos esses meios tecnológicos, mais as antigas artes plásticas. Bom, a BNCC traz que a área de linguagens, ela deverá trabalhar com o quê? Com a linguagem verbal, com a linguagem visual, com a linguagem corporal, com a linguagem digital e com a Libras. Para a arte, essa é muito tranquilo, porque ela trabalha o tempo inteiro com essas linguagens. Quando o aluno está realizando um trabalho de pintura, ele está utilizando a linguagem não verbal, os símbolos, as imagens. Pode também utilizar a imagem verbal, que é escrita, como na arte contemporânea tem muito isso, palavras escritas, frases. Quando ele está realizando, se expressando por meio da dança, sentido, porque quando o aluno se expressa, ele constrói sentido, por meio da dança, né, ele tem uma grande possibilidade de construir esse sentido, por meio da dança, ele está utilizando a imagem, a linguagem corporal. Ele está expressando por meio da música, ele está utilizando a linguagem sonora. Quando ele está se expressando por meio do teatro, ele está utilizando a linguagem corporal e também verbal, que é a fala. Portanto, essas linguagens, esse campo da linguagem é muito tranquilo no componente curricular arte. Bom, vamos para o próximo slide. Continuidade ao slide anterior. Então, vocês viram que nós temos os 4 componentes, né? E dentro da área de linguagem, da arte, nós temos as artes visuais, a dança, a música e o teatro. Qual é a novidade? A base traz essas linguagens como unidades temáticas. Então,
continua as 4 linguagens, mas chamadas na base como unidades temáticas, né? Artes visuais, dança, música e teatro, e entra as artes integradas, mas é importante que vocês saibam que as artes integradas não é uma linguagem da arte, ela entra como unidade temática na BNCC. As artes integradas, ela vai trabalhar basicamente, ela vai falar sobre as matrizes culturais estéticas, sobre brinquedos e brincadeiras, sobre a utilização da tecnologia nos componentes curriculares e nas áreas de conhecimentos, mas como eu já falei, para a arte isso é muito tranquilo, porque nas artes visuais a gente já trabalha com esses meios tecnológicos. E, principalmente, a integração entre os objetivos aprendizagem, por exemplo, da música, com os objetivos de aprendizagem do teatro, os objetivos de aprendizagem das artes visuais, com os objetivos de aprendizagem da dança, da música, enfim, essa integração entre os objetivos de aprendizagens. Há também, ela sugere também uma integração entre os componentes curriculares, que nos anos iniciais do ensino fundamental é mais tranquilo, e também o trabalho interdisciplinar. Bom, indo para o próximo slide. Outra coisa que a BNCC traz são as dimensões da arte. Quais são as dimensões da arte? Então, durante o fazer artístico, a fruição, então, precisa ter o quê? Precisa passar pela criação, pela crítica, pela estesia, expressão, fruição e reflexão. Então, essas dimensões da arte, elas são indissociáveis. Não há uma hierarquia. Segunda dimensão. O professor inicia com a dimensão que ele preferir, que ele planejar a sua aula, para ele for melhor. Então, isso é importante, essas dimensões, elas ampliam, elas já vinham em outros documentos, ela aparece na base ampliada. Bom, indo para o próximo slide. O quadro, a organização curricular da seguinte quadro, as unidades temáticas que eu falei há pouco, aqui eu pus só artes visuais, que eu vou dar um exemplo para vocês, mas vem as unidades temáticas, são as artes visuais, e artes integradas. O objeto de conhecimento aqui, eu peguei a práticas e contextos. Eu peguei um exemplo do primeiro ano, e o objetivo de aprendizagem, o que está em preto é o que a base traz. A base, lembrando que a base não é currículo, e a base ela não pode ser diminuída, ela pode ser acrescentada, e foi o que nós, nessa etapa do processo, fizemos, nós redatores. Nós fizemos o quê? Nós ampliamos, assim, às vezes um conteúdo, ele vinha muito, como se diz, ele muito aberto. Então, a gente desdobrou, nós desdobramos alguns conteúdos. E nesse primeiro da base, que está em preto, tem uma parte escrita em azul, eu vou ler para vocês. Identificar e apresentar formas distintas das artes visuais. Em azul está local e regional, que foi o redator que acrescentou, porque quando se referia ao contexto, a questões poderia ser acrescentado. Tradicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. Esse repertório imagético é extremamente importante em todas as unidades, as áreas, as linguagens da arte, né? As artes visuais, a dança, a música e o teatro. Por quê? Ninguém cria nada do nada, precisa de repertório para criar. Então, ele precisa falando em artes visuais, de repertório imagético, conhecer diferentes obras de arte, objetos artísticos de diferentes lugares, de diferentes épocas, para que ele tenha repertório, para que ele conheça, até porque ele tenha um repertório de vocabulário com a arte. Bom, o que está em vermelho eu não vou ler, eu só vou falar rapidamente, foi o desdobramento, foi o que o redator desdobrou. No primeiro, ele pede para que a criança, que o professor leve 2, 3 ou 4 obras de arte, local ou regional, de diferentes épocas, para que a criança compare e ela encontre um fio condutor. O que é esse fio condutor? Algo em comum entre essas obras. A partir desse exercício de comparação e de fruição, o professor contextualiza ali, de acordo com a idade da criança, com o tempo de concentração dela, sobre cada obra,
ela vai levantar os pontos que ela encontrou. Digamos que, por exemplo, as 3 obras tivessem árvores e tivessem animais. A partir disso que ela levantou, ela vai construir, ela vai fazer um trabalho dela, uma composição artística, tendo as 3 obras como suporte interpretativo, não como cópia, ela vai fazer o trabalho dela. Embaixo é aquele trabalho que eu já falei para vocês de autorretrato e retrato. Bom, vamos para o próximo slide. Só um pouquinho, Laura, deixa eu completar uma coisa. Pois não, é ótimo ser complete. Obrigada. Ainda nesse slide, é bom a gente reforçar que a parte em vermelho, que são as partes ali que os redatores fizeram, isso não é uma coisa fechada, não é um documento fechado. Ele está colocado lá na plataforma para que as pessoas acessem e façam as suas contribuições. Agora é a hora de fazer as contribuições. Entra muito lá, bem lembrado. Isso está correto, isso não está, eu sugiro que acrescente tal coisa ou que retire tal coisa, né? Muito bem lembrado. Embora isso aí vai fazer o quê? Vai trazer qualidade para o nosso documento, porque já passou por professores de universidade, já passou por professores que estão ali na sala de aula, já passou pelo leitor crítico, e é importante que você também participe. Quanto maior a melhor vai ser a qualidade do nosso documento. O Paraná sempre é citado com relação a estar adiantado, com relação ao seu trabalho, a todo esse trabalho, né, cooperativo, a todo esse colaborativo. Então, é muito importante mesmo, e foi muito bem lembrado, Cris. Obrigada. Então, vamos agora para o próximo slide. Nós vamos apresentar os 9 direitos de aprendizagens específicos do campo de arte, né? Da arte. Vamos aqui ao primeiro. Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais brasileiras e de diversas sociedades em distintos tempos e espaços, para reconhecer a arte cultural, histórico, social e sensível, a diferentes contextos e dialogar com as diversidades. O que quer dizer aqui? É que a gente tem que trabalhar também a arte dos povos indígenas, dos ciganos. Então, trabalhar essa arte desses povos que foram muito tempo invisíveis, mas que eles contribuem muito para a questão da diversidade. Então, trabalhar essas questões. No segundo direito de aprendizagem específico da arte, vem compreender as relações entre as linguagens da arte, e suas práticas integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação, pelo audiovisual, nas condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas suas articulações. É o que eu já falei para vocês. Aí, o componente curricular arte, ele já traz essa especificidade, que é trabalhar essas tecnologias, e o professor, você, professor em sala de aula, eu tenho certeza que você já faz essas articulações, está trabalhando dança, já articula com música, e já utiliza os meios tecnológicos. Agora a Cris vai dar continuidade nos direitos de aprendizagens. Ok, Laura, obrigada. Gostaria também de salientar que, como a Laura colocou, com certeza o professor já faz tudo isso lá na sala de aula dele. Mas aqui a gente está apresentando o documento, né? O que o documento traz para nós, certo? Então, o 3 fala assim: pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais, especialmente aquelas manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira, sua tradição e manifestações contemporâneas, reelaborando-as nas criações em arte. Então, se vocês perceberem, nesse momento, da forma como é colocada, é ideal para a gente pensar em contemplar as leis, né? Por exemplo, a 10.639 e a 11.645, certo?
que valorizam as diferentes matrizes estéticas e culturais dos diferentes povos que nós temos no Brasil, esses povos que formam, que constituem a identidade brasileira, certo? A 4 fala em experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando espaços da escola e de fora dela, no âmbito da arte. Então, assim, pela arte, a gente pode ressignificar os espaços, a gente pode buscar espaços diferentes, né? Por exemplo, eu vou fazer uma exposição, mas é só dentro de um museu que eu vou fazer a exposição, ou eu posso fazer na rua, eu posso fazer no viaduto, eu posso fazer lá na praça da cidade, né? Então, está falando a respeito de procurar inovar os espaços que a gente pode produzir arte, que a gente pode, como é que eu vou falar? Que a gente pode, além de produzir, que você pode colocar em evidência esses trabalhos, certo? O 5 fala em mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística. Então, se a gente for pensar, a maioria dos alunos tem celular. E o que eles fazem com o celular? Eles fazem alguma coisa interessante, eles criam vídeos, eles criam imagens, eles fazem pesquisas, o que eles fazem? Então, eu penso que cabe a nós orientá-los de como utilizar esse recurso que eles têm, não só o celular, né? O celular foi um exemplo que eu peguei. Utilizar esse recurso que eles têm na mão para fazer coisas mais interessantes, digamos, né? Continuando. Ô, Cris, eu posso dar falar um pouquinho? Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado de consumo, compreendendo de forma crítica e problematizadora modos de produção e de circulação da arte na sociedade. Então, uma coisa que eu queria ressaltar aqui é para vocês olharem lá no nosso documento como está colocado por ano, como está distribuído por anos esses mesmos direitos, né? De acordo lá com o grau de complexidade. Quando falo em mercado de consumo, já me remete imediatamente a pop art, por exemplo, né? Cris, fazendo uma participação no que você falou, muito bem falado, só acrescentando alguma coisa a mais, esse registro, como você falou, eles já com o próprio celular eles vão registrando, né? E também aqui nessa questão da pesquisa, ter cuidado nós como professores, né? Que a gente trabalhe, ensine esse aluno a trabalhar de forma consciente, né, a fazer suas pesquisas, a indicar sites os sites, né, indicados para essa pesquisa, ajudá-lo a elaborar a pesquisa, e na própria criação artística, esses recursos tecnológicos já estão presentes também na arte cinética, ou então, de repente, numa instalação, onde o próprio meio tecnológico já faz parte da arte, né? De repente, uma instalação com vários televisores, mostrando uma imagem, o próprio televisor, que é um meio tecnológico, ele está fazendo parte da arte também, importante nesse sentido. Ok, Laura, obrigada pela tua participação. Lembrando que, quando fala em recursos tecnológicos, é interessante a gente discutir com eles, conversar sobre o que é tecnologia. Tecnologia é só uma coisa eletrônica? O que é a tecnologia exatamente, né? O 7 nos fala o seguinte: problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais, por meio de exercícios, por meio de produções e de intervenções e apresentações artísticas. Tá? Então, essa coisa do problematizar é algo assim que em arte é meio que automático, né, para nós professores. É muito mais interessante eu começar uma atividade com os meus alunos
problematizando, eu dou uma questão para eles resolverem. E é isso que isso que vai dar o start, assim, o encaminhamento de como eles vão prosseguir até o final da resolução, por exemplo, desse problema, né? E também outra coisa interessante que chama atenção no SET é sobre a atualidade. Aqui ele está falando coisas atuais, por exemplo, o que está acontecendo na política, nas mídias, na economia. Muitos artistas produzem o seu trabalho a partir disso, né? Por exemplo, muitos artistas são também ambientalistas e eles estão ligados a quê? A questões ambientais, mas que elas não deixam de ser também sociais, econômicas e científicas, certo? A 8 vai falar para nós em desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes. Então, eu posso fazer com que o meu aluno desenvolva essa autonomia, automaticamente essa crítica também e autoria, trabalhando coletivamente ou individualmente, ou colaborativamente, ou seja, é uma obra, é um trabalho que nós vamos construir de forma colaborativa. Não é algo individual ou coisa parecida, né? A 9 fala para nós em analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo. Então, vejam, o que eu preciso, eu como aluno, para valorizar algo público, um patrimônio público, para eu não estragar, entre aspas, aquilo, não destruir aquilo, né? O que eu preciso? Eu preciso entender, eu preciso analisar, eu não vou defender nada que eu não compreenda, né? Então, a partir do conhecimento é que as pessoas vão valorizar esse patrimônio artístico, certo? Ok. Agora, nós vamos falar da organização do componente arte. Então, vamos lá. Tem anos iniciais e anos finais. Anos iniciais, 1º ao 5º, anos finais, 6º ao 9º, certo? Então, em arte, nós organizamos por ano, né? Do 1º ao 9º ano. Vocês vão encontrar lá unidade temática, objetos do conhecimento e objetivos de aprendizagem, certo? As unidades temáticas, como a Laura já comentou conosco, são artes visuais, dança, música, teatro e artes integradas. Algumas pessoas questionam por que esse nome unidades temáticas, porque não são temas e tal, né? Aí, os autores da base colocam para nós que se a gente falar linguagens, artes integradas não entraria, porque a arte integrada não é uma linguagem, certo? Vamos especificar cada coisa aqui. A unidade, ali é onde vocês vão ter unidade temática, são as áreas do conhecimento em arte, né? São as linguagens e mais as artes integradas, ok? Aí vocês têm lá objetos do conhecimento. E dentro de objetos de conhecimento, eles se dividem em contextos e práticas, que é a teoria, elementos da linguagem, que correspondem aos elementos formais de cada linguagem artística, as materialidades, que são as técnicas possíveis com os diferentes materiais, processos de criação, que é o fazer artístico, é a experiência estética, e sistemas de linguagem, que são as diferentes funções e os diferentes profissionais relacionados à arte, artistas ou não, né? Profissionais relacionados à arte não quer dizer que a pessoa seja um artista exatamente, tá? Estas unidades temáticas estão presentes em todos os anos lá do ensino fundamental, do 1º ao 9º, ok? Continuando.
Sobre o organizador curricular. Nós temos lá, então, novamente, unidades temáticas, objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem. O que eu peguei como exemplo foi o teatro, objetos do conhecimento, a gente pegou processos de criação, né, e colocamos ali, experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico, com base em temas de modo individual, coletivo e colaborativo. Se vocês pegarem um objetivo de aprendizagem, vejam, ali está em objetivo, não está colocando para nós, professores, nenhum conteúdo, mas pensem em quantos conteúdos eu posso encaixar num único objetivo de aprendizagem, ok? Esse exemplo é do 6º ano, certo? Continuando lá sobre as unidades temáticas, artes visuais, dança, música, teatro e artes integradas. É só uma pequena definição de cada um, como está colocado na base, né? Então, as artes visuais são os processos e os produtos artísticos e culturais dos diversos tempos históricos e contextos sociais, que têm a expressão visual como elemento de comunicação. Então, qual é o elemento das artes visuais? É a expressão visual. A dança se constitui como prática artística pelo pensamento e sentimento do corpo, mediante a articulação dos processos cognitivos e das experiências sensíveis implicados no movimento dançado. Então, não é qualquer movimento, é no movimento dançado. Também não é qualquer movimento que é dança, né? Sobre a música, fala que é a expressão artística que se materializa por meio dos sons, que ganham forma, sentido e significado no âmbito tanto da sensibilidade subjetiva quanto das interações sociais, como resultado de saberes, valores diversos estabelecidos no domínio de cada cultura. Então, uma coisa que a gente tem que pensar, na área de música, a gente tem o som e a gente tem a música. Eu tenho que entender o som para entender a música, certo? Aí nós vamos para o teatro. Experiência artística multissensorial de encontro com o outro em performance. Nessa experiência, o corpo é locus de criação ficcional de tempos, de espaços e sujeitos distintos de si próprios, por meio do verbal, do não verbal e da ação física. Então, no teatro, eu consigo juntar várias áreas da arte, né? Eu consigo colocar artes visuais, consigo colocar dança, consigo colocar a música e o teatro também, certo? E sobre as artes integradas, fala que explora as relações e articulações entre as diferentes linguagens e suas práticas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação. Então, nas artes integradas, fala muito sobre a articulação entre uma área e outra área, por exemplo, entre artes visuais e música, entre teatro e dança, ok? E vai falar bastante também sobre as novas tecnologias de informação e de comunicação, certo? Continuando, trouxemos um exemplo aqui do 6º ano do ensino fundamental, só para vocês verem mais ou menos como ficou. Então, unidades temáticas, nesse caso, é a dança, objetos de conhecimento, contextos e práticas, elementos da linguagem e processos de criação. A parte em preto, que vocês vão ver lá na plataforma, é o que está posto pela base. E a parte em vermelho é o que foi completado pelos redatores e colaboradores, certo? Aí, nós temos um exemplo de objetivo de aprendizagem de acordo com a BNCC. Então, vocês vão ver lá. Vocês perceberam que sempre, antes de qualquer direito ali, tem o código alfanumérico. O que quer dizer esse código alfanumérico? EF é ensino fundamental, né? Todos vão ter EF, porque do 1º ao 9º é ensino fundamental.
Se tiver 6, 9, é do primeiro ao nono. Se tiver 1, 5, é do primeiro ao quinto. AR quer dizer que é da disciplina de arte e 09 é o objetivo número 9, ok? Para o referencial paranaense, além dos objetivos de aprendizagem trazidos pela BNCC, outros novos objetivos foram construídos, os quais não possuem código alfanumérico. Então, vocês vão perceber, quando vocês abrirem o documento, que a parte em vermelho não traz esse código alfanumérico, certo? Porque é o que foi acrescentado, tudo bem? Continuando, a estrutura dos objetivos de aprendizagem de acordo com a BNCC. Então, expressam os conhecimentos essenciais que devem ser assegurados aos alunos nos diferentes contextos escolares. Ou seja, quais são os conhecimentos que o nosso aluno não pode deixar de aprender? Então, como que é montado isso? Primeiro tem o código alfanumérico, depois vem um verbo. O verbo que explicita o processo cognitivo envolvido. Então, experimentar. O que seria experimentar, né? Depois do verbo vem um complemento que explicita o objeto de conhecimento mobilizado. Experimentar o quê? A criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, tá? E, no final, nós temos os modificadores do verbo ou do complemento do verbo, que explicitam o contexto ou uma maior especificação da aprendizagem esperadas, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. Então, ficaria assim, experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo. De que forma? Explorando diferentes espaços da escola e da comunidade, ok? Aqui nós trazemos alguns autores que foram utilizados para esse nosso referencial do Estado do Paraná. Lembrando que quando eu falo Estado do Paraná, eu não estou falando em escolas estaduais, eu estou falando em Paraná enquanto território, né? Pensem lá no mapa do Paraná, é o território do Paraná. E o território do Paraná compreende escolas estaduais, escolas municipais e escolas privadas também, ok? Então, agora, eu gostaria de chamar a professora Laura para se despedir. Bom, eu agradeço a atenção de vocês. Peço novamente que vocês participem nesse processo de consultoria pública. Muito obrigada pela atenção. Ok. Então, agora é o momento de agradecer mesmo. Agradeço pela paciência, pela escuta de vocês, pela participação de todo mundo. E assim como a Laura, eu quero frisar que é muito importante vocês participarem da consulta pública. Esse é o momento de participar. Ela fica até agosto, mais precisamente dia 12 de agosto, né? Depois ela vai ser fechada. E a ação de vocês, a opinião de vocês é muito importante para nós. Agradecemos muito a sua participação e até uma próxima.